Boa noite a todos, meu nome é Leila Brito Bergold, eu sou musicoterapeuta, sou enfermeira e estou gravando esse vídeo para apresentar um trabalho, né, para o Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia. E, enfim, eu trabalhei mais de 20 anos como musicoterapeuta em um hospital no Rio, me aposentei e agora, atualmente, eu sou professora do curso de enfermagem do campus da UFRJ em Macaé. A outra autora do trabalho é a Lana Galvão Costa Guimarães. Ela foi me orientanda no curso de enfermagem e atualmente é residente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, o tema que a gente vai abordar se refere a uma estratégia de cuidado grupal denominada Encontro Musical. Aliás, o título do trabalho é Encontros Musicais como Estratégia Interdisciplinar de Cuidado, uma revisão integrativa. Nesse sentido, né, dessa estratégia de cuidado grupal, é importante destacar que ela se baseia, né, numa possibilidade de encontro entre as pessoas, utilizando a música e a conversa, para que as pessoas possam expressar, né, sentimentos, compartilhar ideias, compartilhar vivências, produzir também bem-estar, relaxamento, interação. E a importância, né, dessa estratégia é que ela possibilita, né, que pessoas que estão com algum comprometimento na parte expressiva possa aproveitar esse encontro para ampliar sua comunicação, né? E dessa forma, assim, trazer à tona tudo que está envolvido nessa condição. Então, assim, uma parte do meu trabalho foi ligado a pacientes oncológicos em tratamento de quimioterapia, que é uma situação muito difícil, porque envolve adoecimento, envolve morte, e as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre esses temas. Então, a música promovia como se fosse um colchão musical, em que as pessoas se sentiam mais seguras para falar sobre isso que tanto as amedrontava, né? Então, nesse trabalho que foi feito, né, eu desenvolvi essa uma estratégia durante a pesquisa de doutorado. E foi no setor de quimioterapia com os pacientes e com os familiares juntos, né? E também havia participação da equipe de enfermagem. Então, a proposta era pesquisar enquanto cuidávamos das pessoas naquele ambiente. Foram momentos muito especiais, né, nesses encontros. As músicas eram muito emocionantes e emocionantes e emocionáveis, né? Às vezes a gente chorava, às vezes a gente ria juntos, eram momentos bem fortes, digamos assim, né? E nesses encontros haviam diversos assuntos que eles traziam, como o próprio câncer, né, o tratamento, a morte, as histórias de vida, as experiências diversas que também contribuíam para o enfrentamento, né, dessa vivência com o câncer, não só dos pacientes, como dos familiares também. A Alana já fez uma pesquisa também, utilizando os encontros musicais, mas ela fez isso com idosos residentes em instituições de longa permanência para idosos. E ela também percebeu a potencialidade dos encontros musicais para estimular a memória afetiva, né? E contribuir para compartilhamento das histórias de vida e também promover a interação do grupo. Esse ano resolvemos fazer uma pesquisa baseada na revisão integrativa para verificar se essa estratégia de cuidado também é usada em outros espaços ou com diferentes grupos, né, de pessoas. O objetivo era analisar o efeito dos encontros musicais nesses diferentes contextos assistenciais. A gente fez o início da pesquisa em outubro desse ano e utilizamos a estratégia PICO para auxiliar na busca de evidências. Foi estabelecido, então, que os pacientes seriam os participantes dos encontros musicais, a intervenção seria a escuta da música junto com o canto coletivo, né, seguido de conversa. Então, teria que ter essa característica, haver a música e a conversa, os dois juntos, né? E os resultados seriam a análise dos efeitos dos encontros musicais nesses grupos. A pergunta da pesquisa foi definida como: que efeitos os encontros musicais produziram sobre a saúde de grupos de pacientes nos diferentes contextos em que foi desenvolvida? Então, as bases de dados foram definidas e a gente fez a procura, então, no portal regional da BVS, na Medline, por meio do portal do PubMed, também pelo Google Scholar e no Cielo. Foi estabelecido um recorte temporal de 10 anos. Os critérios de inclusão foram textos completos
publicados nos periódicos, né, em qualquer idioma, e os critérios de exclusão foram textos incompletos ou outras revisões, artigos que não abordassem o cuidado em saúde e além de teses e dissertações. Ao todo, nós encontramos 163 artigos, e eles foram exportados para o software Ryan para ajudar no processo de análise e seleção dos estudos. O fluxograma Prisma foi utilizado para registrar o total das buscas e o processo de seleção, né? Dessas 163 referências, a gente removeu os registros duplicados e restaram 133 artigos. A gente excluiu 120 pelo título e resumos, restando então 13 estudos para leitura de texto completo. Depois dessa leitura de texto completo, ainda outros 5 estudos foram excluídos porque não se encaixavam na descrição do que seria o encontro musical, né? Essa relação da música e da conversa, da narrativa. E o resultado, então, da busca até esse momento foram de 8 artigos. Os resultados preliminares, eles apontam que houve uma predominância de estudos envolvendo pacientes oncológicos e seus familiares. Possivelmente porque foi assim que a gente começou, né? O meu estudo foi de 2011 e a partir daí, possivelmente por leituras e inspiração, outros estudos utilizando um formato semelhante foi feito junto a pacientes oncológicos, né? E também foram utilizados os encontros musicais junto com usuários de um CAPS e idosos residentes em instituição de longa permanência para idosos. Agora, os locais foram diferentes, né? Os pacientes oncológicos, os estudos ocorreram tanto no setor de quimioterapia de um hospital, quanto numa casa de apoio a pacientes oncológicos e seus familiares. Também ocorreu, né, no Centro de Atenção Psicossocial com pacientes, né, os pacientes que participavam e nas instituições de longa permanência para idosos. Os dados apontam que uma situação comum entre eles todos era a necessidade de poder se expressar e compartilhar experiências. Nessa perspectiva, os encontros musicais favoreceram narrativas de vida, reflexões sobre o enfrentamento da condição clínica ou social e também para o resgate de memórias e a identidade dos envolvidos. Essa questão da identidade é importante porque quando você começa a resgatar a memória afetiva através da música, ela desperta uma série de lembranças que são muito próprias, que lembram fatos importantes na vida das pessoas. A gente, nesse momento, a gente de uma certa forma está contribuindo para que o indivíduo reencontre, né, parte da sua história e sinta novamente assim, a sua identidade, como se ela estivesse resgatando de uma certa forma. E isso para idosos que estão institucionalizados é extremamente importante. E da mesma forma, ocorre às vezes com os usuários dos CAPs, né, porque em alguns momentos em que eles estão em determinadas fases, essa identidade, quem realmente são eles é importante ser resgatado, né? Os facilitadores dos encontros musicais dos estudos, né, que a gente conseguiu encontrar foram enfermeiro, que era músico também, ou enfermeiro que era musicoterapeuta, psicólogo, músico somente, e estudantes de enfermagem, estudantes de psicologia e estudantes de música. Foi interessante observar que todos os estudos se referiram de uma certa forma, a referências teóricas de musicoterapia, junto com referências da própria formação profissional, caracterizando assim que a base teórica desses estudos era uma base interdisciplinar, em que eram consideradas, né, conhecimentos de ambas as disciplinas, né? O desenvolvimento dos encontros musicais, conforme a gente percebeu nos artigos, incluía, na sua maioria, músicas que eram escolhidas pelos participantes, né? E somente uma das atividades teve parte do repertório musical escolhido pelos estudantes de música que faziam parte, né, desse grupo. E é possível que isso fizesse parte do repertório que eles estavam estudando no momento. Mas todos eles permitiam que as pessoas escolhessem música, né? Uma parte só desse estudo é que apresentava música própria. Em 7 estudos foram utilizadas músicas ao vivo, né, tendo o violão como acompanhamento do canto.
E somente um estudo utilizou músicas pré-selecionadas no celular pelo aplicativo Spotify, mas a partir da escolha dos participantes, tá? Em todos os estudos, os integrantes cantavam junto com a música e, em seguida, o diálogo entre os participantes era mediado pelo facilitador, que estimulava, a partir das escolhas das músicas, as conversas e as narrativas. Os estudos apontam que os encontros musicais tiveram influência terapêutica, promovendo acolhimento, conforto e bem-estar. No contexto oncológico, além de estimular a expressão de pensamentos, sentimentos e conflitos, também promoveu relatos de histórias de vida, compartilhamento das experiências e trouxe reflexões sobre vida e espiritualidade, construindo assim uma dimensão integral do cuidado, né, e também a humanização da assistência. Em relação à questão dos idosos institucionalizados, contribuiu para a promoção da saúde, interação social, estímulo da memória e valorização da identidade desses idosos. Em relação à perspectiva da utilização na saúde mental, os encontros musicais contribuíram para desconstruir preconceitos, promover autonomia e ampliar a integração dos usuários desse CAPS, né? Conclusão: os encontros musicais se configuram como uma estratégia de cuidado interdisciplinar que pode contribuir, sim, para o acolhimento e diálogo de pessoas em situações de vulnerabilidade clínica ou social. Quando a gente fala vulnerabilidade clínica, é a questão de, pelo adoecimento, dando o exemplo do câncer, as pessoas se sentem muito inseguras para falar sobre o adoecimento e sobre a possibilidade de virem a morrer, né? Porque eles temem afetar os familiares. E os familiares também não querem falar sobre isso, porque temem desagradar ou deprimir, né, os seus parentes que estão com câncer. Então, essa é uma condição de vulnerabilidade clínica, né, em que a pessoa se sente tolhida para falar. Então, criar ambientes em que ela possa se sentir segura para poder falar, tranquila para poder falar, isso faz muita diferença. Agora, o estudo precisa ser ampliado para investigar as possibilidades terapêuticas dos encontros musicais em outros cenários. E também é muito importante refletir na possibilidade de desenvolver encontros musicais com uma equipe multiprofissional que inclua o musicoterapeuta, pois assim será possível ampliar os recursos terapêuticos dessa estratégia de cuidado. Bom, é isso. Muito obrigada e um bom encontro.